Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. E nessa aula aqui eu quero explicar sobre um conceito, um comportamento, uma característica que eu tive e que eu acredito que foi muito importante para eu atingir meu sucesso. Só que eu não sabia explicar. Até que recentemente Nassim Taleb escreveu um livro chamado Antifrágil, Como se beneficiar do caos. E eu percebi, lendo sobre esse conceito, que era exatamente isso que eu precisava para explicar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento que eu tive e que eu vi que outras pessoas também tiveram e levaram a resultados extraordinários. O que é ser antifrágil? É uma palavra até nova, tá? O antifrágil, definição, característica pela qual as adversidades não são superadas pela reação, mas pela aceitação. Nesse caso, aceitar não significa permanecer resignado perante um problema, mas entender o contexto em torno de um imprevisto e aprender com isso. Então acontece alguma coisa, você tem a opção de reagir logo de cara e às vezes essa reação não é a melhor. Antes de reagir, o antifrágil ele processa aquela informação, ele procura entender o contexto, ele procura entender como que aquilo aconteceu e, o mais importante, ele vai buscar uma reação que seja de maneira que aproveite o caos, aproveite o imprevisto a seu favor. Isso você vai perceber que encaixa muito bem com a nossa vida de concurseiro. Vamos adiante. Antes de reagir, o antifrágil busca entender o que aconteceu. Aceita a sua condição para, a partir disso, aprender com seus erros e evoluir. Então, você já fez uma prova, foi mal e desistiu? Falou, cara, isso não é pra mim. Nesse caso, você foi muito frágil. Se você está aqui, eu tenho certeza que você está buscando evoluir. E esse conceito vai te ajudar. Você faz uma prova e vai mal, você tem que reagir de maneira a aprender com isso, né? O que eu posso aprender com esse resultado péssimo? Quais lições que eu vou poder tirar daí? A partir disso, você vai ficar mais forte. Esse é o antifrágil. E ele é diferente de resiliente. Uma pessoa resiliente não tem algumas características que o antifrágil tem. Vamos avançar aqui no conteúdo. Ser antifrágil é diferente de ser reativo, que é quando você reage sem pensar. Então eu já vi pessoas tirarem uma nota muito ruim ali do que esperava e simplesmente chutar o balde. E abandonar, de repente não ir nas próximas provas ou ir nas próximas etapas. Eu já vi isso acontecer desde a época da escola, faculdade, Enem, que nem tinha na época, mas era outro tipo de sistema de avaliação. E as pessoas desistirem. Aí você está sendo reativo. Eu não sei se você chega a algum lugar assim, tá? É se colocar em posição proativa e consciente. Aceitar que na vida, trabalho e nos estudos, sempre acontecem fatos novos e imprevistos. Isso vale também para preparação para concursos, isso vale para relacionamentos, isso vale para toda a sua vida. Tenho certeza que aqui você consegue aplicar esse conceito em qualquer coisa da sua vida, tá? Imprevistos, fatos novos acontecem. E saber que isso acontece é diferente de não planejar. Eu falo sempre que o planejamento é a base da aprovação. E saber que existem esses fatos, que existem imprevistos, e se adaptar rapidamente a eles, é o melhor dos mundos. Você planeja e rapidamente adapta, evolui o seu planejamento diante da nova realidade. Não existe planejamento perfeito. A realidade ela não condiz com o que a gente planeja. A gente faz suposições sobre o futuro e se você ficar preso no seu planejamento de forma rígida, vai ser muito difícil você evoluir. Você precisa ter essa flexibilidade que o antifrágil tem. Olhar o que acontece. Poxa, planejei de um jeito, aconteceu completamente diferente. O que eu posso fazer para voltar mais forte? Para pegar isso, que poderia ser um empecilho, um obstáculo, e usar a meu favor. Tá bom? E é muito importante dominar isso. O antifrágil, ele se beneficia do caos e do indesejado. E vou explicar aqui com alguns exemplos. Será que faz sentido para concursos públicos ser antifrágil? Pensa aí, rapidinho. O mundo de concursos públicos é um espaço propício para o antifrágil ou não? Eu vou dar alguns exemplos aqui, se você já pensou. Você está se preparando para um concurso qualquer e de repente o edital sai. Só que o edital não saiu com as matérias que você imaginava. Você olhou o último edital, estudou baseado ali no último e vieram matérias novas. 5 matérias novas. Como é que você reagiria?
chora, chuta o balde, abandona. Você nem terminou aquele edital antigo e já vem um edital novo com mais matéria. Aconteceu isso já, inclusive com o TCU. Teve um edital do TCU que colocaram as 5 ou 6 matérias novas, que nunca tinham caído antes, direito penal, processual. Nessa hora eu agradeci a Deus por já ser auditor. Mas e quem estava lá precisando dessa vaga? Poderia se dar o luxo de chutar o balde? Ou tinha que dar um jeito? De repente, essa notícia de que haveriam novas matérias, disciplinas completamente inesperadas, fez com que os frágeis desistissem. Eu tenho certeza que quem olhou para essa oportunidade com outros olhos, com os olhos da antifragilidade, avançou. Por mais que tenha sido mais difícil, mais desafiador, avançou, foi para cima, foi por tudo ou nada. Alguns obtiveram a aprovação. Mudanças repentinas. Já aconteceu? Será que acontece em concurso público uma mudança repentina? Digamos que vai ter um edital, está autorizado, já existem mais de 100 vagas para esse cargo específico e sempre esse cargo vem de um jeito. E de repente, né, dessa vez, na sua vez, ele muda completamente. Será que já aconteceu isso? Será que vai acontecer de novo? Vou dar um exemplo da minha turma de auditores. O TCU sempre vinha com provas para auditoria governamental, que é a auditoria geral. Então caíam temas como auditoria, contabilidade, esses temas assim. E aí em 2009 saiu um edital em que as 100 vagas seriam para auditoria de obras públicas, mas aberto a todos. Só que peso 2 para matérias de auditoria de obras públicas. Tinha que saber auditoria de obras hídricas, auditoria de obras rodoviárias, auditoria de obras de edificações. Aí você tá lá, dominando o edital, mandando bem em tudo. E de repente sai essa notícia, mudança repentina. Todos os cargos vão ser para obras. Você vai fazer o quê? Você vai desistir? Vai chorar? Vai reagir? Tenho certeza que muitas pessoas fizeram isso, desistiram. Falaram, cara, não é para mim, vou me preparar para o próximo, esse eu tô fora. E algumas pessoas olharam para isso e falaram, bicho, veio o caos. Como é que eu posso me beneficiar do caos? Se está mais difícil, as pessoas vão desistir. Eu não sou dessa área, vou enfrentar. E aí a gente teve surpresas. Meu concurso teve dentistas, pessoas formadas em educação física, pessoas formadas em economia, contabilidade, sendo aprovadas em uma vaga que pegou pesado para engenharia. Essas pessoas foram antifrágeis. Elas se adaptaram rapidamente e foram para cima com força. Não ficaram chorando. E foram aprovadas. Então é importante ter esse conceito muito firme, muito forte e trabalhar, né, como se fosse uma musculatura. Né? Esse tipo de comportamento você precisa desenvolver todos os dias. Cara, na sua vida, em relacionamentos, no seu trabalho, sempre que aparecer uma situação de imprevisto, ao invés de chorar, de reclamar, botar a culpa em alguém, você pensa como que eu posso me beneficiar disso, como que eu posso reverter o jogo e ter uma vantagem sobre isso. Outra situação que pode acontecer, mais uma situação, edital surpresa. Você está lá tranquilo, você acaba de ser aprovado num concurso, está só esperando ser chamado, já quer voltar ali para a vida normal. De repente alguém te fala, vai sair um edital concurso. E de uma hora para outra sai. Você não teve nem tempo de organizar os materiais e saiu o edital. Você pode falar, poxa, está em cima da hora, como é que uma pessoa vai estudar praticamente pós-edital e vamos dizer que seja um concurso do nível do TCU, um concurso de alto nível intelectual, complexo. Você não estava preparado. Você sabe que ali é um concurso de ponto, onde os melhores dos melhores vão estar participando. Você tem uma decisão. Esperar estar pronto. Não, no próximo eu vou estar pronto, depois eu vou estar pronto. Agora não. Deixa eu aproveitar meu momento. Ou você pode olhar aquilo e falar, bicho, essa é a oportunidade que eu estava esperando. 100 vagas, vou cair de cabeça, vou cair de cara. Ah, mas é pós-edital. É o que eu tenho. Eu tenho 60 dias. Ah, mas TCU precisa de 2 anos para estudar, para passar. Falei, puxa, beleza, 2 anos no mínimo. Vou ter que fazer em 2 meses. Era o que eu tinha. E foi essa decisão que eu tomei, essa é a minha história. Um amigo meu que estava no mesmo nível de preparação
eu convidei para estudar e ele disse não, vou descansar, eu acabei de passar nessa prova aqui, vou descansar. Outro seguiu durante um tempo, mas vários imprevistos na vida, vários conflitos, vários fatos diferentes, indesejados, tiraram ele do foco. E eu continuei. Aí no caso eu continuei sozinho, né? E o resultado vocês já sabem, foi aprovado. Foi aprovado em tempo recorde. O mais novo da turma, de se pegar todo mundo que foi aprovado nessas provas de obras públicas, eu fui o mais novo disparado, com 22 anos. Se pegar ali a auditoria geral também, um dos mais novos. E o porquê? Fui abençoado? Não. Tenho inteligência, tenho capacidade, tive método, mas tive resiliência, tive antifragilidade. Então, diante de situações indesejadas, eu fui para cima. Então, existem histórias de pessoas que foram para cima em situações completamente opostas ao que elas imaginavam. E mesmo assim tiveram resultado. Isso é o que você precisa para se inspirar nessas pessoas. Se pegar outros concursos, você vai encontrar pessoas que tiveram esses mesmos desafios. Veja as entrevistas dos aprovados. Pessoas com 3 filhos foram aprovadas na Polícia Federal. Pessoas que estavam começando há pouco tempo, jovens com 20 anos, 19 anos sendo aprovados. Quantas coisas novas eles tiveram que enfrentar? Alguns vão passar assim, ó, rápido. Vão dar o seu melhor, vão aproveitar cada obstáculo. Cada obstáculo que aparece é, na verdade, um filtro para tirar outras pessoas que não têm o mesmo desejo, o mesmo nível de dedicação que você. E quando você incorpora isso, você realmente atinge resultados que ninguém esperava. E é isso que eu quero passar para vocês. Eu acredito que se você incorporar isso na sua vida, seus resultados vão ser muito maiores. Tá bom? Continuando aqui, não acabou ainda não, tá? Força e resiliência não representa a ideia oposta a ser frágil. Então a pessoa que ela é resiliente, ela toma porrada e ela volta ao normal. Essa é a principal diferença, tá? O resiliente toma uma porrada, ele sofre o impacto e volta ao normal. Isso é importante, você precisa ser pelo menos resiliente. Agora, o antifrágil, ele volta mais forte. Ele leva a porrada, resiste àquela mudança, aprende e desenvolve novas habilidades, novos comportamentos. Ele cria uma casca grossa. Um exemplo bem lúdico para quem é do tempo aí, quem assistia Dragon Ball Z, sabe, o Super Saiyajin, né? A raça dos Saiyajins, eles são a raça guerreira que quando apanham, quando vão próximo da morte e se recuperam, essa recuperação, de alguma forma mágica, ele volta mais forte. Então o que eles fazem? Eles lutam cada vez mais e vão cada vez mais nesse limite, na exaustão. Aí quando eles se descansam, se regeneram ali, eles vão subindo de nível, e são os grandes guerreiros ali dessa história. Você precisa ser o concurseiro Saiyajin. Reprovou? Beleza, pode ficar ali 2 dias triste, 3 dias, eu entendo. Eu também corre sangue aqui na minha veia, eu sei o que é isso. Mas volta mais forte. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar? Onde eu falhei? Foi na preparação? Foi no dia da prova? Foi uma coisa que eu comi? Foi meu estado emocional? Foi o fiscal que me atrapalhou? O que eu posso fazer para lidar com isso? O dia que vier um fiscal babaca, que de repente, sei lá, me atrapalha, ou não, eu fiquei numa cadeira que batia sol, e aí, poxa, deu calor, ou então eu fiquei debaixo do ar-condicionado e me deu frio, não consegui me concentrar. Como que eu posso me adaptar para voltar mais forte? Esse é o pensamento que você precisa ter. Às vezes eu encontro pessoas que têm medo de fazer provas. O que elas pensam? Eu só vou fazer prova para destruir. E é um pensamento errado, porque você não se coloca no campo de batalha para tomar porrada e voltar melhor. Não tenha medo de fazer prova. Não tenha medo de reprovar. Não tenha medo de tremer. Não tenha medo de passar vergonha. Ah, poxa, consegui gabaritar o contrário. Não tenha medo. Tudo isso é uma preparação para a sua aprovação. E isso não é papo motivacional não, tá? É zero motivacional isso aqui. É preparação mesmo, tá bom? Você ir para o combate, fazer sua prova e tomar ferro, errar, para mim, a melhor coisa do mundo. Eu errei uma questão de português numa prova. Eu não lembro qual foi a prova especificamente, mas eu errei. Eu
corrigi ali com muita atenção a prova e eu vi que eu errei. Era um item sobre imprescindível, tinha esse termo. Tal coisa é imprescindível, ou prescinde. Eu sei que eu me atrapalhei e errei, porque a palavra era meio negativa, então eu me embolei todo e errei a questão. Eu voltei para casa, fiquei tão indignado quando eu vi que eu errei, que eu fui estudar, fui ler, fui criar uma estrutura na minha cabeça para nunca mais errar se prescinde ou imprescindível, o que significa, qual que é negação, qual que é aceitou. Por que eu fiz isso? Porque eu sou antifrágil, porque eu fui para a prova, eu me coloquei à disposição de tomar porrada, de errar e voltei mais forte. Quanto mais vezes você faz isso, mais você evolui. A prova, ela é um laudo. Pensa que você está fazendo um exame de sangue, aquele exame de sangue completo, e você leva ao médico. O médico vai ler. Essa vitamina tá ruim. O seu colesterol tá ruim. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Você tem que melhorar aqui. A prova é um laudo completo. E você ter esse laudo, para mim, é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo para mim é fazer prova. Tá? Eu falo o seguinte, estudante estuda, concurseiro faz concurso. Se você não tá fazendo um concurso, você está sendo só estudante. Beleza? Então, se coloque à prova, seja antifrágil. Evolua com seus erros. Quando todo mundo achar que você foi derrotado, que você está no fundo do poço, você volta mais forte. Estilo concurseiro Saiyajin. Vamos lá. Alguns eventos imprevisíveis depois de consumados provocam desdobramentos incontroláveis, que podem representar boas oportunidades para aprender e crescer. Aí no livro ele dá o exemplo do 11 de setembro. Foi uma tragédia, mas por alguma razão houve uma queda abrupta do preço do barril de petróleo. Quem soube absorver o impacto daquela tragédia e pensar rápido, teve uma grande chance de fazer negócios. Ou, por exemplo, a crise de 2008 dos imóveis lá nos Estados Unidos. Quem estava com dinheiro na mão e soube reagir, comprou imóveis a preço de banana. E agora, na pandemia? Será que foi uma oportunidade para quem é antifrágil? Claro que eu citei alguns fatos que foram horríveis. Famílias foram destruídas, patrimônio, pessoas ficaram tristes, depressivas, morreram. Isso a gente não tem controle. O que eu tenho controle é sobre como eu reajo a isso. Então veio a pandemia, ninguém tem controle. Todo mundo ficou em casa. Concursos foram suspensos. O que você faria se você já estava... O que você fez se você estava nessa época? E o que você faria se você estivesse numa situação dessa? Algumas pessoas ficaram com medo. E o medo fez com que nos negócios a bolsa de valores despencasse, todo mundo quis sacar o dinheiro rápido. Quem era antifrágil, né, quem reagiu ali de forma pensada, comprou mais barato. Depois a bolsa voltou ao normal e a pessoa teve lucro. E no mundo dos concursos? Quando as ações dos concursos caíram, não vai ter mais concursos, parou tudo. O que você fez ou o que as pessoas fizeram? Muitas pararam, junto com os concursos. O que outros fizeram? Os antifrágeis. Eles pensaram, ganhei tempo. Já que eu vou ter que ficar isolado em casa, eu vou ficar isolado em casa estudando. De repente, se você tinha um trabalho que você perdia tempo no deslocamento, você começou a trabalhar em casa. Você ganhou tempo. O que você fez com essa dádiva? Alguns estudaram, outros ficaram vendo notícias pessimistas, ficaram fazendo qualquer outra coisa, se desfocaram do propósito inicial. Aí veio 2021, os concursos voltaram com força. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil do DF voltou com tudo. Concurso que lá em 2019 tinha gente começando a estudar. Já se dizia que em 2019 já estava na reta final para o concurso da Polícia Civil. O concurso aconteceu agora, final de agosto de 2021. Imagina você começando em 2019, poxa, eu estou no começo, queria ter mais tempo. Aí acontece esse caos mundial, você ganha o tempo que você pediu, só que você não aproveita. Ou imagina se pelo contrário você tivesse aproveitado. Você estaria rindo de orelha a orelha, atingindo sua meta, onde todos tiveram medo, você foi lá e agiu. É isso é importantíssimo. Eu vou ser incisivo em falar isso aqui para vocês. Isso é definitivamente uma das coisas mais importantes. Já tem alguns eventos que provocam mudanças tão profundas, mas tão profundas que não há remédio, não tem como, né? O único remédio é se ajustar. É o caso, né?
Aqui no caso de concurso, teve gente que não tinha o que fazer. Como é que a gente vai obrigar as pessoas a saírem para a rua? Todo mundo preso, lockdown, quarentena, o medo se instalou. A única coisa que eu podia fazer era me adaptar rapidamente e trabalhar em cima disso, dessa nova realidade. Corremos risco quando a gente faz isso? Claro. Você pode ter estudado aí para um concurso e de repente ele não ocorrer mais. Só que a gente está vendo que ocorreu. Então quem correu risco foi quem não estudou. Ele assumiu o risco de que haveria tempo logo depois. E quem estudou, arriscou, poderia ter perdido 1 ano e meio de estudo, mas retomamos ao normal, o concurso veio e você foi aprovado. Você que foi antifrágil. E você que não foi antifrágil, ficou para trás. Mude sua realidade, beleza? Eu já falei, né? Resiliência versus antifragilidade. Resiliência é a capacidade do indivíduo sofrer um abalo e se manter fiel aos seus objetivos. Isso é importante. Agora, antifragilidade é uma evolução. Não só assimilar o impacto, como tirar lições e aprender com eles. É como um veleiro que vem em um vento contrário forte. Ele não apenas resiste a esse vento, mas ele aprende a usar o vento a seu favor. Algumas aplicações desse conceito. Já falei muitos exemplos aqui, vamos ver o que tem mais de aplicação. A antifragilidade é a resposta mais indicada para lidar com situações que fogem à compreensão ou são complexas para entender. Sua premissa é a seguinte: não rejeite o imprevisto, mas o abrace quando aparecer. Apareceu algo que tornou sua jornada mais difícil? Abrace. Estava previsto muitos cargos, mas por algum motivo veio pouquinho? Abraça, vai com tudo. Pessoas vão desistir por causa disso. É o filtro natural da vida. Esse deve ser um parâmetro comportamental e estratégico na sua jornada. Uma pergunta interessante. Será que durante seus estudos acontecem imprevistos? Eu não sei vocês, mas no meu sempre acontecia. Se não era no estudo, era na vida, ou era no trabalho, ou era na família. Imprevistos sempre acontece. Você quer se dedicar, mas as pessoas ao redor não colaboram. Você está estudando, mas o pessoal não te ajuda. Como é que você vai lidar com isso? Seu chefe te coloca em reuniões ou demanda hora extra. Você talvez vai ganhar mais dinheiro, mas vai ficar sem tempo. Como reagir a esses imprevistos? Filhos adoecem, o cônjuge pede algum tipo de ajuda, etc. Esses são imprevistos que vão acontecer. Ou tem outros mais. Como reagir a isso? Como aproveitar isso a seu favor? Ao invés de lutar contra, você aceita a realidade tal como ela se apresenta. Ao adotar essa postura, os desafios ganham uma dimensão totalmente nova e, em muitos casos, estimulante. Foram os exemplos que eu dei aqui. Diante de uma realidade que você não controla, o que fazer? Vai ser um novo desafio, mas tenha coragem para seguir adiante. Agora aqui eu vou trazer 5 dicas de como aumentar o seu desempenho baseado nesse conceito. Não fique confiante ou confortável demais quando as coisas vão bem. Nesse momento é que as ameaças ocultas se estabelecem. Aqui é uma situação que a pessoa se acomoda. De repente ela começa a ir bem nos concursos e acha que pode relaxar um pouco. Não, poxa, estou indo bem. Vou tirar um pouquinho de tempo aqui. É o momento que você abre a sua guarda para acontecer coisas imprevistas e para piorar seu desempenho. Eu já passei por isso, de ter essa autoconfiança e não é bom. O resultado é você ser reprovado e se sentir péssimo com isso. Então não se acomode, busque mais. De repente você começa a estudar e está estudando 3 horas por dia. Está tendo um desempenho, está crescendo, está avançando no edital. Busque para 4 horas. Busque mais. Coloque sua cabeça para pensar, como é que eu consigo mais 1 hora? Como é que eu consigo mais 30 minutos? Então não se acomode se você está estudando só 3 horas e você sente que é capaz de estudar 4. Tá bom? Outra questão, não deixe para resolver problemas depois. Tenha-o sempre como uma fonte de aprendizado que você levará para o futuro, na vida e na carreira. Às vezes a gente fica postergando algumas resoluções de conflitos. Então, vai estudar para concurso, resolve logo tudo que tem para resolver, para você estar com a mente livre, para você seguir tranquilo e ter menos dificuldades. Procure assimilar novos conhecimentos sobre desafios pelos quais esteja passando, para saber o que fazer.
valendo-se da experiência de terceiros. Aqui você já vai estar usufruindo da minha experiência e da experiência de outras pessoas, de outros membros. Então aproveite essas experiências, aprenda com o erro dos outros, que você vai ter um caminho mais curto para o sucesso, tá bom? Aprender com o erro dos outros, você não precisa errar. Algumas coisas você não vai precisar errar, né? Você pode ouvir de outras pessoas. Cada vez que fizer exercícios de errar, não encare como uma derrota, mas a oportunidade de aprender. Meu desempenho é 60%, eu estou errando 4 questões a cada 10. Vou chorar? Vou buscar entender. Erre uma vez e aprenda. Por exemplo, questões que errava em prova, eu aprendia mais rápido e não esquecia mais. É o exemplo do imprescindível. Eu não erro mais imprescindível. Eu dou uma travada, porque é uma palavra que me dá um nó, mas eu não erro. Então, é imprescindível que você aprenda isso e se adapte. Errou, aprenda. Errou, aprenda. Essa é a base do aprendizado para concurso público, é fundamental. Até porque você vai estar diante de matérias novas, coisas que você não sabia, que você não tinha obrigação de saber antes. Então não tenha vergonha de errar, de fazer perguntas, de evoluir, tá bom? Última situação aqui, não ficou dentro das vagas, ou não foi aprovado. Busque analisar o que você fez e onde errou. Quais lições pode tirar dali? Foi falta de estudo? Às vezes a gente percebe que podia ter estudado mais um pouco. Foi preguiça? Procrastinação? Eu já passei por isso. É horrível. Você perceber que você tinha tempo, teu chefe viajou e de repente no seu trabalho estava tudo tranquilo, você fazia tudo que te passavam e tinha tempo livre e você não aproveitou. Aí veio a prova, levou ferro. O material estava incompleto? De repente você estudou direitinho, fez tudo o que você podia, mas você percebe que alguns conteúdos lá da prova não estavam no seu material. Então é importante você fazer esse diagnóstico, ir lá buscar o seu material, identificar o que pode melhorar nele. Faltou estratégia na hora da prova. Isso acontece muito com quem não faz prova. Por isso que o simulado que eu recomendo, fazer simulado a cada 2 semanas, é para isso. É para você, durante aquele momento de 3, 4, 5 horas de prova, você se colocar em teste, um teste completo. Teste não só se você sabe aquela matéria, mas se você sabe responder em tempo hábil, durante muito tempo, sem cansar seu corpo nem sua mente. Olha o tanto de variáveis novas em relação a só fazer bateria de exercícios. Muito mais complexo uma prova. É muito mais complexo do que simplesmente fazer questões. Porque a questão às vezes vira aquela maquininha assim, caça-níquel. Você puxa, pim, pim. Errei. Acertei. Errei. E aí de repente você erra uma questão, aí logo em seguida cai outra questão igual, você acerta, mas você não sabia, você pegou a respostinha ali de cima, tá na tua memória curta, daqui a uma semana você esqueceu. Prova não. Prova ali é uma bateria de 100 questões, 120 questões e redação às vezes. Você tem que responder e para a próxima questão sem saber se acertou a anterior. E às vezes elas têm conexões. Aí você volta naquela, aí fica naquele impasse. E o tempo está correndo. Então, treinamento de prova é fundamental para quem quer ser aprovado. Vai ter um módulo específico para isso, mas aqui eu já vou te adiantar. Você precisa treinar prova. Perdeu tempo na redação? Eu já passei por isso. Eu travei na redação, meu braço tremeu, não consegui responder tudo, etc. Tem outros casos, eu não vou citar tudo aqui, mas você entendeu o fundamento, tá bom? E aí tem uma frase, um provérbio japonês, né, que diz o seguinte: se cair 7 vezes, levante-se 8. Esse é o lema aqui do Antifrágil. E uma última frase que eu acho muito legal, que já é mais ou menos aqui esse sentido da antifragilidade, né? Eu falava que na época de MSN, a gente colocava aquelas frasezinhas de efeito, eu colocava assim, o melô do masoquista, né? Masoquista é aquela pessoa que gosta de sentir dor. Sobre o concurso público. O bom é que é ruim. Concurso público. O bom é que é ruim. Melhor seria se pior fosse. Por que eu coloquei essa frase? Porque eu entendi que quanto pior fosse estudar para concurso, melhor seria para mim. O fato de estudar para concurso ser ruim, você tem que estudar um monte de coisa, um monte de matéria. Você é da área do direito, tem que aprender exatas, tem que aprender orçamento, tem que aprender administração.
Você é da área de engenharia, tem que aprender direito, tem que aprender português, tem que aprender redação, tem que aprender orçamento, tem que aprender administração. É ruim isso, é horrível. E é exatamente o fato de ser horrível que faz com que algumas pessoas desistam e que a gente consiga atingir esse resultado. Beleza? Pessoal, foi uma aula e tanto, tá? Eu fico muito feliz aqui e eu quero ver vocês sendo antifrágil, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.